Olá, estamos de volta ao Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa, hoje dedicado a um dos temas mais mediáticos dos últimos tempos, infelizmente, que é a questão dos abusos sexuais que têm vindo a ser relatados e que foram objeto de um relatório de uma comissão que têm sido verificados na Igreja. Hoje convidámos o Dr. Pedro Fanzina, que é jurista, canonista e membro da Associação Portuguesa de Canonistas, para além de juiz auditor no Tribunal Eclesiástico do Porto. Este podcast não pretende, de forma alguma, julgar ninguém. O que se pretende, como sempre neste podcast, é esclarecer as pessoas em relação a factos e situações e, principalmente, a compreenderem o enquadramento jurídico dessas situações. Neste caso, uma vez que tanta especulação e tanta gente tem falado, o Conselho Regional de Lisboa entendeu convidar alguém que, de facto, tenha conhecimentos sólidos sobre a matéria e nos possa explicar algumas das situações que têm vindo a público e que, quanto a nós, têm que ser esclarecidas, e por isso convidámos o Dr. Pedro e, desde já, claro, agradecemos a sua pronta resposta e aceitação do nosso convite. E se calhar começámos logo pelo tema inicial, que é o facto de estarmos perante situações que envolvem membros do clero. Muda alguma coisa na configuração jurídica ou é igual a qualquer outra pessoa? Permita-me, doutor, que agradeça o convite da Ordem dos Advogados, Secção Distrital de Lisboa, a mais esta colaboração, que já não é a primeira, e faço com muito prazer. Queria começar por dizer que abordar este tema também me é muito difícil, tendo em conta a minha condição de batizado. E do sofrimento que me causa tratar, digamos assim, estas matérias. Em todo caso, como jurista, não posso deixar de olhar para as questões com a frieza que sempre se exige e se espera eh, nestas matérias. Respondo rapidamente à questão dizendo que a circunstância de alguém ser um clérigo ou um religioso, ou até alguém que trabalhe numa estrutura eclesiástica, não sendo nem sacerdote, ou não sendo clérigo e não sendo religioso, não altera em nada perante as leis do país os delitos e a apreciação, a forma como podem ser apreciados os delitos que tenham sido cometidos em matéria de abuso sexual de menores ou de pessoas vulneráveis, que não sejam menores. E desde logo que o que se pode dizer é que há de facto dois planos em que este tema tem que ser tratado, face não só às vítimas, mas também aos abusadores. O primeiro plano é o plano das leis do país. E o segundo plano é o das leis canónicas, as quais imediatamente obrigam ao respeito pelas leis do país. Se quisermos dar um exemplo simples, um clérigo que conduza uma viatura com uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei, sofre a mesmíssima sanção que um leigo que conduza uma outra viatura com a mesma taxa de alcoolemia. Esta é a visão que a lei civil tem sobre o comportamento de quem vive neste ou em qualquer outro país que tenha leis que punam estes delitos. Para além disso, está sujeito também à lei canónica. Porque no caso das pessoas que, pela sua função, se sujeitam ou estão sujeitas às leis canónicas, seja até pelo batismo, elas estão especialmente obrigadas a certo comportamento moral, social e de exemplaridade, se quisermos. E, portanto, o exemplo do clérigo que conduz uma viatura estando com uma taxa de alcoolemia superior à prevista na lei, para além da sanção prevista na lei,
deve também ser sancionado pelo seu comportamento, embora o delito não seja considerado muito grave, digamos, nas leis canónicas, deve ser sancionado pelo seu comportamento. Isto é, se ele é causa de escândalo social, pode ser, por exemplo, removido da função em que está e colocado numa outra localidade e ser afastado do ambiente onde está para não causar escândalo. Portanto, na esperança também de que ele recupere, digamos assim, dessa falha, ou seja curado, no caso, uma doença. Na prática o que me está a dizer é que ahm, não é uma causa de exclusão da legislação civil nacional, não é uma causa de exclusão da legislação portuguesa, é quando muito, e será seguramente, uma obrigação acrescida e a violação de outros deveres para além daqueles previstos na legislação portuguesa. É isso. Absolutamente, doutor. Não só não é causa de exclusão, como é uma causa, digamos que relativamente aos superiores hierárquicos daqueles que tenham eh, cometido tais delitos, a obrigação de os comunicarem às autoridades civis. Isto é, no caso de os bispos diocesanos e nos textos desde dos últimos anos têm sido emanados pelo Vaticano, a verdade é que há uma especial chamada de atenção aos seus bispos para que cumpram as leis civis nesta matéria e designadamente o dever de comunicação, quando tal dever existe na lei, não é? Na lei nacional. Estamos a falar de Portugal, mas, por exemplo, estas leis universais são feitas tendo em conta realidades distintas nas leis nacionais. Portanto, essa obrigação existe e é permanentemente chamada a atenção designadamente pelos dois últimos santos padres, mas convirá dizer, e é bom da verdade, que muito especialmente desde 2013, isto é, ano em que começa o pontificado de Francisco. Aí há uma insistência todos os anos, mais que uma vez por ano, em relação à matéria dos abusos sexuais de menores. Ou seja, aquela situação que se tem falado em Portugal de ter havido algum encobrimento de algumas das situações, que até foi apontado pela tal comissão que fez o relatório, não é de facto conforme o direito canónico. Pelo contrário. Pelo contrário, para que não haja erro nas palavras, eu permito-me ler duas ou três afirmações em momentos diferentes e em documentos diferentes também. Por exemplo, em junho de 2016, o Papa Francisco emite uma carta apostólica em forma de motu próprio. Deixe-me só esclarecer: o motu próprio é o poder legislativo que o Papa tem de sozinho emitir leis para a Igreja. Esta carta apostólica, que tem como título Como uma Mãe Amorosa, eh, refere-se já à negligência do bispo no exercício do seu ofício, em particular nos casos de abusos sexuais, porque não comunicou, chamando a atenção que esta negligência é uma causa grave e que a causa grave é motivo também de remoção do ofício eclesiástico. Depois, em dezembro de 2016, o mesmo Papa Francisco, numa carta aos bispos, diz: choramos o pecado que aconteceu, o pecado da omissão de assistência, o pecado de esconder e negar, isto em 2016, e o pecado do abuso de poder. Ainda em pouco tempo depois, digamos assim, mas há uns anos, em setembro de 2017, num discurso aos membros da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores, ou para a Tutela de Menores, refere-se ao caso de bispos diocesanos que, por negligência, praticaram ou omitiram ações que tenham podido praticar um dano grave a outros. Portanto, esta permanente chamada de atenção
ainda também em agosto de 2018, a dor das vítimas por muito tempo foi ignorada, emudecida ou silenciada. Portanto, há, digamos assim, um rosário de afirmações do Santo Padre, chamando a atenção para o grave delito que constitui a omissão deste dever de denúncia, seja interna, seja externa. Isto é, externa quando há obrigação das leis nacionais, as leis estatais, seja interna porque essas leis já existem, essa obrigação de denúncia. No fundo, nós estamos aqui a assistir que, ao contrário do comum dos mortais não religioso, nós estamos perante vários planos que se cruzam aqui. Ou seja, normalmente, até ouvimos de vez em quando, à justiça ou que é da justiça, e as questões da moralidade, da ética, ficam um bocadinho esquecidas de vez em quando. Aqui não, aqui nós temos tudo a considerar. Ou seja, estas situações são situações que não se limitam a uma análise estritamente legal ou jurídica, como já referiu, mas também temos que entrar em linha de conta com a questão social / moral e com a questão religiosa. Porque, de facto, não estamos perante uma situação única e simplesmente laica, por assim dizer. E, na sua opinião, o que é que isto pode significar em termos de análise que devemos fazer? Porque, no fundo, nós estamos perante pessoas investidas de uma especial autoridade que decorre dos paramentos, por assim dizer, e de serem clérigos, e que, no fundo, têm ou deveriam ter deveres acrescidos em termos de sociais, porque são a cara da Igreja. Pois, esse é realmente o problema, que é o desfazamento entre aquilo que são os deveres e aquilo que é a prática. Há aqui um risco que não se pode correr, que é o risco da generalização. Uhum. Não podemos correr esse risco em relação a nenhum dos bispos diocesanos, ou a todos, a generalização a todos os bispos, nem especialmente falar deste ou daquele, nem generalizar a todos os sacerdotes, ou a todos os religiosos, ou a todas as religiosas, ou a todas as pessoas que trabalham nas estruturas eclesiásticas, as estruturas da Igreja. O que é importante é perceber que há essa obrigação, que há uma consonância, no caso português, entre os objetivos da jurisdição eclesiástica e das leis canónicas com as leis nacionais. Uhum. Veja bem que desde 2001, por exemplo, ano em que estávamos no pontificado de João Paulo II, ainda, agora São João Paulo II, que ele introduziu, portanto, nesta altura, em março de 2001, introduziu, através de um moto próprio, na definição dos delitos mais graves, o abuso sexual de menor perpetrado por clérigo. Portanto, não estamos a falar de uma intervenção da Igreja tardia. A Igreja, enquanto estrutura, ela interveio logo, quando este caso começou a ter dimensão e a ter expressão. Isto já existe há séculos, mas começou a ter agora, e os tempos são outros, são os tempos que vivemos, são estes. E nesta altura, não só introduziu, digamos, no conceito de delito mais grave, ou como também se diz, digamos assim, o delicta graviora, este conceito de abuso sexual de menores, como também estabeleceu uma prescrição de 10 anos para o crime, a contar do 18º aniversário da vítima. Prescrição que veio em 2010, já com Bento XVI, a ser aumentada para 20 anos.
Isto é, até aos 38 anos de idade, o menor, aquele que foi menor e que foi abusado, tem a possibilidade de recorrer aos tribunais eclesiásticos para acusar o abusador e também ressarcir-se, digamos assim, ver reparado o seu Nós, sofrimento. nós temos aqui, ainda bem que falou nessa questão, porque nós, quanto a mim, estamos a particularizar e o risco que se corre da discussão dos últimos dias, quanto a mim, é achar que isto é uma manifestação única e exclusiva da Igreja, que se verificou na Igreja, quando nós estamos seguramente a falar de, infelizmente, situações que se verificaram em toda a sociedade portuguesa. E essa é a temática que nos levanta a seguir, ou seja, qual a melhor forma, qual a melhor forma de nós conseguirmos, considerando o hiato temporal que existe entre a situação e a investigação, na sua opinião, como é que a Igreja, por exemplo, e o que é que a Igreja, enquanto entidade que deve ter um comportamento irrepreensível, como todos nós, obviamente, mas que é um farol, ou pretende ser um farol da sociedade, como basta ler a Bíblia, como é que a Igreja pode ser um exemplo e agora assumir-se como o motor do combate e da prevenção deste tipo de situações? Nomeadamente a questão da forma como a sociedade encara isto. Sim, há dois planos ou há duas perspectivas para esta questão. A primeira, e permite-me, para não usar opiniões pessoais com pouco interesse, Claro. dada a minha importância na Igreja, que é nenhuma, citar Francisco, neste caso, num discurso feito em fevereiro, dia 24 de fevereiro de 2019, no encontro sobre a proteção de menores na Igreja. Entre outras coisas, diz que a universalidade do flagelo não diminui a sua monstruosidade dentro da Igreja. Não é pelo facto de estes delitos constituírem 2, 3, 5, 10, não sei quantos por cento. Depois dependerá também dos países e dependerá das regiões do mundo. Constituírem uma pequena percentagem, eventualmente, dos casos verificados de abusos sexuais de menores, que alguns dizem que nos seios familiares é aí que está a grande percentagem de abusos, pois ele vem dizer isto. E esta é uma linha doutrinária, digamos, ou de orientação fundamental sobre o que pode e deve ser feito. E diz logo a seguir, nem que seja só um caso, é uma monstruosidade e será tratado com a máxima seriedade. E acrescenta neste mesmo discurso, estes casos são sempre a consequência do abuso de poder. Aqui estão linhas doutrinárias que nos apontam para a segunda parte ou a segunda vertente, que é preciso acabar com a sensação de poder que existe, seja nos clérigos, seja nos fiéis face aos clérigos. Há aqui a questão do poder clerical, digamos assim, não é? E sobre este ponto, digamos assim, que há outra linha, digamos assim, de conduta possível, que é preciso estimular a adesão das pessoas à verdade. O que é que eu quero dizer com isto? É preciso que haja instituições nas igrejas locais ou nas igrejas diocesanas capazes, tal como aconteceu durante um ano de atividade com a Comissão Independente, de escutar e de recolher depoimentos, isto é, fazer com que as vítimas façam a sua catarse, digamos assim, do seu sofrimento, e é preciso, portanto, que essas comissões sejam como esta Comissão Independente, constituída há um ano e pouco pela
Conferência Episcopal Portuguesa, sejam capazes de ser realmente independentes, primeira questão, e serem capazes de ouvir. Mas isso, peço desculpa por interromper, só para concretizar melhor, isso implicaria criarmos uma nova comissão para dar continuidade às conclusões do relatório, é isso? O que já está constituído e a pergunta que faz é bem sintomática do desconhecimento deste facto que vou referir, é que todas as dioceses foram incumbidas pela própria Conferência Episcopal, onde os titulares das dioceses são presentes, portanto, foram incumbidas por eles, pelos próprios titulares das dioceses, de constituírem comissões diocesanas para isso. Para Certo, esse efeito. certo. A questão está, ou pode estar, imagino, também não são muito conhecidos os resultados dessas comissões diocesanas, a questão está em dar uma pública noção de que essas comissões são realmente independentes e que estão dispostas a ouvir, dispostas a escutar e dispostas a agir. E isto é preciso que se torne público, porque se não se tornar público, a vítima não sai de casa para ir à Comissão de Diocesana. Doutor, não acha que é porque é curioso estar a falar das comissões, porque eu, dos dados que eu consegui obter, nós temos pouco mais de 30 casos relatados. Não sei se é o número correto ou não, a essas comissões diocesanas. O que eu pergunto é, e sabendo nós que as igrejas e que a igreja ainda tem algum poder social, o facto de ser uma comissão diocesana não afastará as vítimas e não, no fundo, não lhes permitirá falar à vontade, não sei. Não era preferível, se calhar, uma estrutura um pouco mais independente, como foi esta comissão, porque de facto esta comissão teve resultados que as comissões não tiveram, a julgar por estes dados que eu rapidamente encontrei, não sei se são reais ou se são o total de números ou não. Qual é a sua opinião sobre isto? Eu tenderei a dizer aquilo que há bocado quis dizer, se calhar de forma menos clara. É uma convicção pessoal que se as comissões, ainda que de âmbito diocesano, fossem apresentadas como comissões independentes, não a nível nacional, mas a nível diocesano, portanto, com esta circunscrição territorial, e dirigidas também a um bloco de fiéis, de pessoas mais pequeno, se elas fossem realmente apresentadas como independentes, e se for, não estou com isto a dizer que não há pessoas independentes e pessoas muito competentes em cada uma das comissões, só conheço uma comissão e conheço pessoas muito capazes nessa comissão. Mas dizer que as comissões são realmente independentes, mostrando essa independência, e essa independência pode mostrar-se como todos nós ficamos convencidos da independência desta outra comissão que acabou funções agora em fevereiro. Isto era um bom serviço à verdade, e essa verdade é purificadora, é boa. Não pode haver, por exemplo, sei lá, um exemplo. Se a comissão funciona, não sei se é o caso, mas se funciona em instalações da Diocese, a atração pelo local pode não ser a mais indicada ou a melhor. A atração das vítimas, não é? Para lá irem. Portanto, alguma publicidade desta independência, alguma aparência, ainda que, quanto ao local, por exemplo, desta aparência, podem ser bons contributos para que mais casos sejam conhecidos. Não porque eu desejo que haja mais casos, mas porque provavelmente haverá. Eu direi até certamente haverá, mas é necessário que não se revista o trabalho desta comissão como um trabalho da própria Diocese enquanto estrutura. Em relação ao poder, eu há bocado ia ler também uma outra expressão do Papa Francisco,
em agosto de 2018, numa carta ao povo de Deus, e diz: o clericalismo, e são palavras de Papa Francisco, o clericalismo, favorecido tanto pelos próprios sacerdotes como pelos leigos, gera uma ruptura no corpo eclesial que beneficia e ajuda a perpetuar muitos males que denunciamos hoje. Dizer não ao abuso é dizer energicamente não a qualquer forma de clericalismo. E, portanto, há bocado, quando falávamos desta cultura de silêncio, desta necessidade quase de esconder, porque isto é um assunto nosso e não se conhece, não é? É muito uma cultura, não é? Eu tive uma experiência na minha paróquia, não tem a ver com os abusos sexuais, mas só para exemplificar esta cultura, que colaborei num conselho, há uns anos, no Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos. E quando fui convidado pelo pároco para integrar a comissão, eu disse sim, mas tenho 2 ou 3 condições. E uma delas era publicitar as contas. Tornar públicas as contas. E a verdade é que este mandato, que ocorreu naquela crise, creio que 2008, ou coisa assim, uma crise económica muito grande e tal, as receitas, pelo facto de haver uma exposição das contas, uma publicitação das contas, as receitas paroquiais não reduziram. E até aumentaram em certa medida. Quero dizer com isto, portanto, o quê? Que esta publicitação das coisas, não tem que ser tudo, mas da vida da Igreja e destas realidades jurídico-canónicas, que as pessoas ignoram em geral, ajudaria a termos uma outra percepção. Se nós conhecêssemos estes textos do Santo Padre, nós percebíamos que a orientação da Igreja vai em sentido contrário àquilo cuja percepção nós temos. Não está frio, não, mas o vento aumenta a percepção da temperatura Claro, baixa, não é? claro, claro. Mas sim, eu acho que o exemplo, a Igreja poderia tentar de alguma forma lançar um movimento nacional em relação a este tipo de situações que incluísse naturalmente não só as situações internas, como as situações na sociedade em geral e fazer aproveitar no fundo a sua influência para combater este tipo de situações e ser um exemplo nesse combate. Um, Acho que isso era algo que poderia ser feito pela Igreja, até atendendo a que, como nós sabemos, estamos a falar de uma minoria de clérigos, não estamos a falar de uma situação que seja largamente maioritária, bem pelo contrário, e é importante que se perceba que as generalizações fáceis não beneficiam ninguém e temos que aproveitar a estrutura da Igreja para auxiliar as pessoas que sofrem por esse tipo de situações e constituir a Igreja um exemplo no combate a essas situações, seguindo as orientações que referiu e bem do Papa Francisco, que no fundo foi quem teve a coragem de abrir mais a situação e combatê-la de uma forma mais declarada com a publicidade que referiu e bem, quanto a mim. Agora, na sua opinião, considerando as dificuldades que existem na prova deste tipo de crime, o tempo que normalmente até decorre ou pode decorrer face aos prazos especiais entre a ocorrência e a sua denúncia. Os 20, 30 anos, acha que é por aí ou acha que é o momento da contagem do prazo ou pelo contrário, acha que não é nada disto e há outras soluções como, por exemplo, aplicar o que existe de forma mais eficaz e, no fundo, criar estruturas sociais de apoio neste tipo de situações? Como jurista, eu direi que tudo o que facilite, ou possa facilitar, a descoberta da verdade e o julgamento dos delinquentes, ou até a acusação dos falsos acusadores, não é? Porque também pode haver. Claro. Tudo o que seja feito nesse sentido é bom. Portanto, aumentar de 20 para 30 anos não vejo que seja mau só por si. Agora, há uma verdade aqui que não pode ser ignorada. A primeira é esta.
aumentar os prazos não significa uma garantia para a descoberta da verdade, porque também a prova vai ficando mais afastada do tempo. E não adianta acusar quem já morreu, porque não pode ser julgado. Quanto à reparação pelo abusador, o que não quer dizer que possa haver outras reparações para as quais a Igreja se vai manifestando também muito disponível no apoio psicológico e de outra natureza, de apoio social também. Portanto, a questão do aumento do prazo não creio que seja especialmente relevante, mas se for feito também mal não traz à solução dos problemas. A outra questão é esta, que é: há que aproveitar melhor o que já existe. Sim, há que aproveitar melhor o que já existe. Mas é preciso estimular esta cultura da ruptura do silêncio, digamos assim, e aproveitar agora a boa onda, a boa maré que resulta do trabalho desta comissão independente. Porque a verdade é que o efeito social, o efeito público, pode ser visto segundo vários prismas, e um deles é este da generalização, que é o risco. A Igreja é isto, é aquilo, é aquilo outro. Vejam bem, até há um relatório que já diz isto, como se o relatório se referisse a toda a Igreja, não se refere-se a umas dúzias, a uma centena de pessoas, ou 2 centenas de pessoas, de caso clérigos, não sei quantos são, não faço ideia. Bem, diz-se que há 100, pelo menos, que estão ainda ativos, mas aproveitar a boa onda neste outro sentido, que é, em primeiro lugar, esta comissão independente trabalhou com acesso aos arquivos eclesiásticos cujo segredo foi levantado para este fim. Em segundo lugar, foi uma comissão criada pela Conferência Episcopal, isto é, por iniciativa da Igreja. A Igreja disse assim: venham cá e tirem-nos a fotografia que é possível tirar com os dados que têm. E esta fotografia está ali com o pormenor, digamos assim, neste relatório. E isto é positivo, não é? Este ato seja ele por iniciativa só da Conferência, seja por ordem emanada do Vaticano, seja o que for, a verdade é que a Igreja fez isto. E a Igreja Portuguesa fez isto. E, portanto, isto é bom. É bom e deve ser aproveitado. Ora, esta boa onda, digamos assim, que é gerada pelo relatório, deve ser explorada e aproveitada para se prosseguir, que não se faça agora um silêncio sobre isto. Está o assunto arrumado, já se sabe a verdade e agora já não há mais nada. Não, há muito mais coisas a fazer. Há muito mais coisas a fazer. Não só em relação ao passado, há muitas coisas em relação ao que aconteceu, mas também há aquilo que ainda pode acontecer. E no domínio da prevenção há muita coisa a fazer. Também o Santo Padre tem falado da necessidade de criar essas estruturas de proteção, de acompanhamento, de formação dos clérigos. Isto não tem nada a ver com outra coisa que não seja, digamos assim, uma catequese geral sobre, como é dizer, a vocação à castidade, digamos assim, não é? Nós o que falamos aqui é nos crimes contra o artigo 6º, o 6º mandamento do Decálogo. Este mandamento é um mandamento a favor da castidade, não é um mandamento apenas contra o adultério, como muitas vezes se pensa. Isto é a favor da castidade e, portanto, é preciso esta cultura também, não é? Quer dizer, e, portanto, evitar que uma maior seleção, uma maior atenção aos riscos de doença, porque há situações de doença também, eventualmente, que levam a estas questões, e a estes riscos de comportamento, portanto, aproveitar melhor o que existe, aproveitar os bons ventos que parecem soprar, acreditando até que alguns deles possam estar a ser soprados pelo próprio
Espírito Santo, não é? Que sopra, não é? E nessa medida fazer mais e melhor. E isto começa muito pelo recurso à verdade. Se há pessoas que estão acusadas, elas devem ser eh, urgentemente punidas nos termos da lei canónica, e depois as leis civis também vão tratar disso. Mas a Igreja não tem que estar à espera da condenação. Há um caso, creio que começou a ser julgado hoje, e ontem vi na televisão, ocorrido na Diocese de Viseu, com um senhor padre, e este caso começa a ser julgado hoje. O Sr. Bispo não tem que estar à espera do resultado do julgamento civil para tomar medidas no foro canónico. Ele tem a autoridade, mais que a autoridade, tem o dever de agir independentemente disto, em simultâneo, em paralelo, seja E como o que é for. que, e o que é que poderá acontecer? Essa ação poderá traduzir-se em quê? Já agora? Esta Ou ação seja, civil sim. ou a ação canónica? Não, a ação canónica, desculpa, a ação Não, canónica, a sim. ação canónica, depende da gravidade, pode levar à admissão do Estado clerical, em Uhum. última instância, digamos assim, não é? Não é última instância no sentido das instâncias, mas em última ratio, não é? Uhum. Como como pena maior, a exclusão da admissão do Estado clerical. Mas há outras medidas aqui pelo meio. Esta seria a mais grave. Deixa de ser padre, perde todos os títulos, eh, eventualmente perde o seu sustento, se houver sustento que venha, digamos, apenas do cargo. Eh, portanto, assim, penas que estão previstas no Código de Direito Canónico, no livro sexto, que foi, aliás, muito recentemente alterado, eh, para contemplar também situações destas, tornando mais ágil. Diga-me o seguinte, já agora, toda esta situação, o conhecimento que tem, quais é que são aquelas falhas que se verificaram ou que são mais gritantes na sua opinião e que levaram a este resultado final, porque estamos a falar de muitos anos em que estas situações se verificaram e que, pronto, o que saiu à opinião pública foi há poucos anos, começou a saírem um pouco por todo o lado situações deste género. Na sua opinião, como é que descreve todo o processo até chegarmos a esta comissão independente em Portugal? É Bom, uma eu também, mais uma vez, substituo, digamos, a minha própria opinião pela opinião escrita dos Santos Padres e de outros responsáveis do Vaticano, eh, em, sendo certo que eu subscrevo grande parte destas opiniões. E já aqui foram referidos. A primeira é a de claros abusos de poder. Há um poder seja na cidade, seja na mais remota das aldeias, o parco tem em relação ao seu povo, digamos assim, não é? O poder de perdoar pecados, não é? Que alivia muito as pessoas. E há outros poderes que são também poderes económicos. E há outros poderes que são de outra natureza e que a sua presença, digamos, impõe. São poderes exagerados, muitas das vezes, isto é, não correspondem ao verdadeiro munus do parco. Mas são assim, isto é, esta dimensão clerical, que não é só da responsabilidade do próprio clérigo, mas é também do leigo, que não só vê o clérigo com este poder, como se submete a um poder do clérigo. Primeira dimensão. A segunda dimensão digamos assim, a dimensão resultante dos tempos que correm. Seja porque as coisas são mais efêmeras, a comunicação graça rapidamente. Hoje, doutor, há 50 anos provavelmente não era preciso prever na lei canónica o crime resultante da posse de instrumentos ou de material
de imagens pornográficas com menores. Hoje, o acesso a esta informação está aí no simples carregar de um botão no teclado, digamos assim, do nosso computador, não é? Portanto, tudo isto existiu, continua a existir. Eu imagino que a publicidade hoje feita aos casos, e designadamente em Portugal, fará com que haja uma tendência decrescente de casos. Isto é, há hoje um escrutínio público que é feito pelas pessoas em geral e pela comunicação social em particular, que levará, tendencialmente, a uma diminuição destes casos. Os alertas permanentes também das autoridades eclesiásticas e da cadeia, digamos assim, hierárquica, faz com que também haja maior cuidado, seja na seleção das pessoas problemáticas para o sacerdócio, seja também nas maiores instruções e mais prementes instruções para certas práticas e condutas, para formação, para podermos falar nisto abertamente e falarmos nisto em todo o lado e vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar, não é? E se não ignorarmos e falarmos nisto, ninguém mais poderá ignorar. Portanto, nós temos hoje uma conjugação de fatores que Deus queira, ou numa expressão árabe, mas também muito portuguesa, Oxalá, né? Para não dizer Inxalá, as coisas assim aconteçam, venham a acontecer. Isto é, a diminuição, neste Oxalá tão português, de influência árabe ou muçulmana, as coisas venham a desaparecer do seio da Igreja, mas não é só do seio da Igreja, é do seio da sociedade. A Igreja é também um pouco o retrato da sociedade e, portanto, é preciso que desapareça da sociedade. Se desaparecer da sociedade, não existe na Igreja, não é? Mas devia Sim. começar por desaparecer na Igreja primeiro e a Igreja ter o papel influenciador de fazer desaparecer da sociedade, que é isso que lhe cabe fazer na sua missão como sucessores de Cristo na Terra, não é? Eu não queria amassá-lo muito mais, mas gostava só de lhe perguntar o seguinte, que é, não lhe parece que a Igreja neste momento deveria ter, para além da Comissão Independente, que já foi uma medida significativa, muito significativa, obviamente, e do trabalho que ela fez, há alguns factos que são, aquele referiu há pouco, que foi o facto de ainda existirem alguns dos acusados em exercício de funções eclesiásticas. Não deveria, para além de tentar limitar essas situações e verificar especialmente essas situações, não seria também razoável que a Igreja tivesse outro tipo de ações sociais, até para reprimir esse tipo de fenómenos que existem socialmente e não só na Igreja? Não era expectável que neste momento a Igreja assumisse um combate também mais visível a essas situações, para além das tais comissões, eventualmente até criar e ajudar a criar nas diversas entidades que têm ligações à Igreja, estruturas de apoio em relação a estas situações e outras situações de violência, por exemplo, doméstica, ou outras que infelizmente estão muito enraizadas ainda em algumas zonas da sociedade portuguesa. Não era bom que a Igreja fizesse isto e ajudasse a este combate, aproveitando estes bons ventos, como muitas vezes já referiu nesta nossa conversa, Dr. Pedro? Sim, eu creio que há ainda muita coisa que pode ser feita. E, e tudo o que pode ser feito tem que estar dependente, digamos assim, de um chapéu, digamos assim, de um amplo chapéu que, que eu chamaria de verdade. O chapéu da verdade, não é?
E nós precisamos de exemplos, não é? Precisamos de mostras exemplares, digamos assim, por parte da estrutura. Não só aqueles que estão denunciados, ainda não acusados, e têm direito, digamos, à presunção da inocência e todas estas regras que nós juristas conhecemos e defendemos, e bem, mas deve ser rápido o processo. Todos aqueles senhores bispos, se há, e eu acredito que haja, que encobriram, que ocultaram, que mantiveram segredo de coisas que sabiam e não agiram tempestivamente, também devia haver exemplos de demissão, de autodemissão, renúncia, não é? Dos cargos que têm, e estes seriam sinais para a sociedade. Seriam sinais para a sociedade de que há uma mudança, de que a Igreja está a mudar. E a Igreja que quer ser farol, quer ser luz, não é? No mundo, ela também é espelho. Uhum. E, portanto, há aqui a necessidade de que haja sinais muito claros de que estas mudanças estão a acontecer. É o Papa que o pede todos os dias, digamos assim, não só nas suas orações, com certeza, não as ouço, mas ouço homilias e ouço comunicações públicas e discursos públicos, mas também nos documentos que nos vai deixando e que são escritos, e, e lê-los é perceber o sofrimento que, no caso, aquele homem, o Papa Francisco, o sofrimento que ele tem perante a realidade da Igreja que dirige e de que é o pastor supremo. E, portanto, é preciso também que as estruturas intermédias o ajudem nesta tarefa, tomando algumas iniciativas que sejam sinais públicos de que há mudanças. Porque temos Doutor, este efeito arrastador perante a sociedade, não é? sem dúvida, sem dúvida. Ainda para mais quando alguém tem um nível de projeção tão forte em Portugal como o Papa, naturalmente, qualquer sinal que ele dê, aproveitando até a sua vinda a Portugal, naturalmente terá um impacto muito grande a nível social, até para reprimir esses maus exemplos que infelizmente existem em todo lado, mas que todos queremos erradicar, pelo menos das nossas classes, diria eu. Naturalmente, ninguém gosta de ter maus exemplos nas suas fileiras. E eu acho que aqui se trata essencialmente... A sua família. Na sua família, sim. Na sua família, exatamente. E neste momento é um momento em que eu penso que a Igreja tem que dar um sinal claro à sociedade que está contra estas situações e que vai reprimi-las de forma adequada ao que foi feito e aos danos que foram provocados às pessoas que sofreram esses crimes e que de facto não mereciam esses crimes, e esperemos que os sinais que têm vindo a ser dados com estas considerações da Comissão e que tudo o que tem vindo a ser feito até agora não fique esquecido e que seja só o princípio de um caminho para que de facto estas situações não se voltem a repetir. Verdade. Doutor Pedro, olha, foi um gosto, como já tinha sido anteriormente, ouvi-lo. A sua clareza, de facto, é algo que eu não me canso de enaltecer, porque foi muito claro e esclarecedor em relação a esta matéria. Penso que lançámos luz em alguns pontos que não tinham ainda sido falados desta forma, relativamente a estas tristes situações que temos vindo a presenciar ultimamente. Espero que a próxima vez que falemos seja por motivos mais alegres e menos difíceis da sociedade portuguesa, e é um gosto sempre recebê-lo aqui no nosso podcast ou numa conferência do Conselho Regional. Eu aqui agradeço mais uma vez também o convite que foi feito e a confiança que demonstram em ouvir-me e dar-me tempo, digamos assim, esperando que possa ter sido útil, também na certeza de que as dúvidas não ficam esgotadas com esta conversa, vai haver mais, e se elas por acaso surgirem por escrito ou por outra via, não só eu estarei na disposição de responder individualmente, se for o caso,
como voltarmos à conversa, Claro. porque a dor que sinto como batizado é também, de alguma forma, uma penitência que me proponho fazer em nome daqueles que pecaram, entre os quais eu, que também sou um pecador, não nesta matéria, mas não sou nenhum poço de virtudes, portanto, essa dor também é santificadora, chamemos assim, eh, nesta tarefa que, como jurista, pretendo ter. Muito obrigado, doutor, pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.